Boa noite, amados, a graça e a paz em Cristo Jesus. Dia 18 de fevereiro, e eu vou aproveitar para fazer a leitura de 2 versículos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Esse versículo está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o próximo versículo fica no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperarem, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amados, com relação a esses 2 versículos, a gente pode ver que o tema pautado é em relação à intimidade com Deus. No primeiro versículo que nós lemos, fala sobre a limpeza das mãos. É uma necessidade para que a gente possa ter a aproximação de Deus para conosco. E o que significa as mãos? As mãos significa o trabalho, significa o esforço, significa o manuseio, Tudo que você vem fazer com as mãos, ou seja, você está manuseando, manipulando, trabalhando, As mãos, elas precisam ser purificadas, Ou seja, tudo que você trabalha, aquilo que você empreende, planta, colhe, você cozinha, por exemplo, tudo o que você escreve, tudo isso daí precisa ser feito de uma forma purificada para Deus, consagrada para Deus. E diante disso, quando você tem a mão trabalhando, você está aqui, a mão significa a execução do seu esforço, ou seja, às vezes pode ter uma conotação de trabalho racional, uma atividade operada, uma atividade exercida por você, pelo seu esforço, mas que disso acontece um processo de divisão da mente, Por que divisão da mente? Porque muitas vezes quando a gente está empenhado em algo, fazendo algo, se esforçando por algo, nem sempre aquilo que você está fazendo está de uma maneira totalmente consagrada a Deus. Aí existe a questão da divisão entre o nosso coração e o ser racional. Então, por isso que nesse versículo Deus fala para ter uma aproximação com Ele, mas através do quê? De um coração puro. E por mais que você venha a exercer o seu trabalho, aonde você tocar, aonde a sua mão alcançar, elas precisam ser purificadas, Para quê? Para que isso entre em concordância e aceitação de Deus. Amém, amados? Segundo versículo, que a gente leu agora de Jeremias 29, 11, ele inicia assim: eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nesse caso, a gente pode ver que o versículo ele fala planos no plural, ou seja, mais de um plano, e para vocês, ou seja, esse plano que Deus está colocando aqui, apresentando que Ele tem para conosco, é um plano que está sobre a graça dele, sobre o reinado dele, sobre a governança dele, E que disso ele vai fazer a questão da prosperidade, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, o que significa? Que a primeira coisa, o primeiro versículo, que é Tiago 4,8, a gente entende que é uma ação trazida no individual de Deus para a purificação do nosso coração. Individual que eu digo assim, Ele vai fazer a atividade de purificar o teu coração, para que a gente não tenha uma mente dividida. E purificação do coração significa que Deus vai trabalhar individualmente com cada um de nós. Só que veja bem,
ele está dizendo que os pecadores têm que limpar as mãos, e vocês que têm a mente dividida, para purificar o coração. O que isso significa aqui? Para que os planos de Deus aconteçam, a vontade de Deus ela venha a ser concretizada em nossas vidas, que isso nós chamamos de graça, essa bênção, essa graça, essa intimidade com Deus, ela vem mais para fazer um trabalho de prosperidade. Só que a prosperidade não é no meu bolso individualmente, Lucas. Significa que a prosperidade ela é uma ação coletiva e que ela vem para te trazer, vai te abençoar, mas que disso não encerre em você, para que esse seu trabalho, essa sua atividade, essa sua rentabilidade, essa sua remuneração, ela não encerre em você. E você continue tendo um coração puro através da vontade do Pai, para que você venha multiplicar nos planos dele, né? E por isso que ele fala aqui sobre a execução dos planos para vocês, né? Aqui é um trabalho em coletividade, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Ele não está dizendo assim, eu tenho um plano para você, para o seu futuro. Não, ele está dizendo para o nosso futuro, ou seja, a ação ela é coletiva. E muito se engana que as pessoas, aqueles que colocam sobre uma ótica, né, ou às vezes até mesmo um julgamento sobre pregações de prosperidade, né? Assim, eu sou contra esse tipo de argumentação, né? Tem pessoas que falam assim, eu não acredito que Deus é Deus de prosperidade. Essas pessoas que falam isso, falta conhecimento e sabedoria, né? E quando falta sabedoria, não tem discernimento. Quando não tem discernimento, fala bobagem. Então, nesse caso, a minha explicação, ela vem que eu acredito num Deus que ele não faz uma ação individual, mas ele faz através do plano dele para que haja uma coletividade. A prosperidade, ela está relacionada diretamente a algo que nos achega, mas que a gente vai não reter aquilo, e sim fazer uma coisa que é você trazer em um plano maior ainda, né? Você vai colaborar, vai contribuir. A sua mão ela vai estar purificada, porque quando você recebe de Deus uma orientação, essa propriedade, né, de que tá aqui, tem um trabalho, tem uma ação, só que essa ação ela não vai encerrar em mim, essa ação ela vai ser multiplicada. Então é por isso que tem a questão ministerial. Muitas vezes aquela pessoa que está na titularidade foi agraciada, recebeu os dons do Espírito Santo, teve o entendimento e botou uma ação para fazer uma ação de coletividade, vindo a derramar a bênção na vida das outras pessoas, compartilhar ensinamento de dons também, trazendo para que isso não fique individualmente em uma só vida, mas que isso venha a multiplicar em outras vidas. Então, o que acontece com a questão de pessoas que criticam sobre a lei da prosperidade, né? Para mim, a prosperidade não é necessariamente o dinheiro no meu bolso, mas significa que Deus está me concedendo uma atividade de administração financeira, para que essa administração financeira ela venha fazer algo ainda maior em coletividade com outras vidas, para fazer junto com outras pessoas. Então, se Deus me agraciou, por exemplo, com o dom de tocar um instrumento musical, e eu tenho um discernimento, eu tenho uma visão avançada sobre esse trabalho, por que não pegar esse dom que eu recebi e aplicar no reino de Deus, para que isso venha a trabalhar em outras vidas? Muitos se enganam, os que acham que o louvor ele é meramente só uma canção. Não, o louvor ele é um processo de abertura ao portal espiritual. O que acontece? O seu coração ele recebe uma sensibilidade divina. O seu coração ele se abre através do louvor. Quando você está adorando e exaltando a Deus, significa que você está procurando essa intimidade para tê-lo em comunhão, em comunicação. Então o louvor ele significa que ele começa um processo de adoração,
o louvor ele tem esse poder, e a adoração, o que acontece? Acaba fazendo o processo de abertura aos céus. E quando a gente faz a adoração, aquilo tudo ele sobe como se fosse um perfume e chega até os céus, para que Deus ele receba aquilo lá, ele se alegre, né, em ver que a gente está tendo um momento de comunhão, alegria, está cantando, edificando a gente espiritualmente, adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle, e principalmente porque esse trabalho que Deus tem do poder sobre as nossas vidas, a autoridade, Ele vai compartilhar essa bênção dEle para conosco, a graça dEle para conosco. Então, muitos os que acham que não existe a prosperidade, isso é uma grande falha, é um grande erro. Porque o que Deus ele faz? O dom é dele, a graça é dele, e a escolha dele dar ou não dar misericórdia pertence a ele. Então o que acontece? Deus, quando ele fala assim, eu vou abençoar o Lucas, eu vou trazer aqui hoje um dia para ele aprender tal coisa, aquilo está sendo uma misericórdia na minha vida, porque ele está me cedendo mais um dia de vida. E a gente acha que prosperidade é o ganho, por exemplo, rentável no nosso bolso individualmente. Não. Isso é apenas um processo de um propósito para um plano maior que ainda é com Deus. Porque aquilo que Ele te entregou, se você aplicar com sabedoria e vier a fazer as coisas conforme a concordância e vontade do Pai, principalmente para adorá-lo, esse recurso ele começa a sofrer um processo de modificação, multiplicação, e também tem a questão da modificação para diminuir, se caso você venha fazer coisas absurdas, quando não é da vontade e concordância de Deus. É esse o meu entendimento, é isso que eu já passei na vida, eu tenho a vivência nisso, né? É uma época que para mim não era dificuldade assim muito grande de querer comprar algo, fazer planejamentos financeiros. Eu acabava fazendo as coisas com muita imprudência, né? Porque eu achava que aquele recurso era meu e eu não lembrava que aquilo era uma graça liberada por Deus na minha vida, né? E a partir do momento quando eu comecei a ser trabalhado, né, na vida com Deus, para ter esse discernimento, tudo na minha vida começou a fazer sentido. Eu comecei a entender que eu estar lá, vivendo, servindo, adorando a Deus, significa que existe uma constância, uma permanência em intimidade com Ele. Por isso que quando as coisas acontecem, me aparecem ou me trazem entendimento, eu sempre lembro de voltar a agradecer, adorar a Deus, né? Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, né? Nós estávamos servindo lá na igreja, nós estávamos colaborando, né, com as atividades, né, voluntariando as atividades, e nisso apareceu um casal, né, um senhor que falou para mim, estou vindo a primeira vez, né, pediu uma vaga, né, uma vaga para estacionar, uma vaga de especial, né? E aí eu falei, olha, as vagas estão todas já ocupadas e devido ao horário avançado, não tem mais vaga, né? Então a recomendação é que o senhor leve até o estacionamento. Como eu estava conversando do lado de fora do carro, não me aparentou que a pessoa, o condutor do veículo era o portador, né? E aí o que aconteceu? Eu achei que era a esposa, então eu falei assim, o senhor pode descer a sua esposa, né? Aí o senhor estaciona lá na frente e assim, né, a recomendação é que o senhor chegue com mais antecedência. E nisso ele falou para mim, olha, é a primeira vez que eu tô vindo, né? E eu sei que não tem vaga tal, mas assim, não consegue dar um jeito, né? E eu falei, olha, eu não tenho essa autoridade para colocar uma vaga aqui para o senhor, né? A ordem que nós temos são só essas vagas.
E aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei para ele, ó, deixa eu consultar lá na igreja, daqui a pouco eu te retorno, mas aguarda aqui. E eu fui conversar com um dos pastores, né, perguntando se eu poderia virar manobrar o veículo dele, porque o condutor que estava com a dificuldade, né, para poder andar, ele falou, eu não consigo caminhar muito, né, e aí ele até me mostrou, né, o certificado, a muleta, né, daí eu falei, não precisa comprovar nada, falei para ele, mas tudo bem, olha, eu perguntei pro pastor, ele autorizou, o senhor desce, né, fica me aguardando aqui que eu manobro o seu veículo, não tem problema, eu manobro lá tal, e eu te trago as chaves, né, e que disso assim eu fiz, né, e olha como são as coisas, né, quando eu fui levar o carro lá para manobrar no estacionamento, eu fui orando por aquela vida, né? Assim, o que eu estava dizendo para Deus, né? Eu falei, papai, transforma a vida desse casal, desse senhor. Eu não sei de onde eles vieram, se vieram de longe, mas que o Senhor traga a palavra, né, que eles vieram buscar, que o Senhor traga respostas. E que, né, desse dia, o que aconteceu, que o Senhor preencha o coração dele. Eu não sei por qual desafio que ele passa, mas se ele teve disposição de vir até aqui dirigindo, e ele até falou, eu quero, né, estar no culto, né? Então eu falei, bom, tudo bem, né? A minha parte eu fiz, foi fazer a questão de manobrar o veículo. E disso, o estacionamento já havia lotado, estava fechado, né? Mas graças a Deus, né, o responsável lá do estacionamento, ele me reconheceu, né? Falou, ó, Lucas, tudo bem? Tá, falando, tudo bem, olha, puxa, eu sei que já fechou o estacionamento, eu tô com um veículo de um visitante, né? E será que não dá para abrir aqui a portaria, né, o portão que já fechou? Ele falou, olha, Lucas, eu não posso, né, porque já encerraram as vagas. Eu falei, nossa, mas o carro não é nem meu, né? Ele falou, tá, o que acontece? Daí eu expliquei. Ele falou, olha, deixa o veículo comigo que eu manobro para você, mas aí, né, só fica atento em questão do horário. Eu falei, não, pode deixar, eu saio com o carro antes de encerrar o culto, né? E disso eu fiz, né? Assim que acabou o culto, fui lá antes das pessoas, peguei o carro e saí para não ficar obstruindo a passagem, né, do estacionamento. E que disso, Deus até assim me concedeu, né? As vagas já na rua estavam já sendo liberadas. Deu para estacionar bem próximo lá da entrada da igreja, para que aquele senhor de muleta ele pudesse entrar no carro, né? E ele entrou no carro, eu vi que ele estava assim bem comovido, não pelo fato de ter estacionado, voltado, mas ele falou, olha, gostei muito aqui da igreja, né? A forma, né, como eu recebi a palavra e tal. Amados, assim, eu não precisei falar nada para ele, né, do tipo, o que aconteceu, o veículo que eu fui lá, tirei, quase não conseguiu pôr no estacionamento. Assim, eu poupei, né, essa informação, não falei nada, mas eu estava caminhando, assim, agradecendo a Deus, sabe, porque Deus me escutou, né, Ele atendeu minha oração, né? Ele fez com que pudessem guardar o carro. Depois, na hora de trazer o carro, né, eu consegui achar uma vaga, e dessa vaga, né, ficou fácil para a pessoa poder voltar para o veículo. Depois que acabou o culto, para ir embora, a pessoa estava assim sentindo acolhida, né? Não só porque recebeu a palavra, mas acho que teve interações com outras pessoas também. Ele estava bem feliz, né, bem contente, e que disso, sabe, assim, eu estou falando aqui na live para mostrar para vocês que às vezes uma dificuldade que você passa, seja ela qual for o tamanho, qual a proporção, ou mesmo se você tá sendo deixado de lado
como uma pessoa despercebida, mas tenha certeza, Deus vê tudo, né? Inclusive ontem eu falei, ninguém escapa do olhar de Deus, Ele vê tudo, né? E com Deus pode tudo, né? Ele pode tudo. Então, amados, desses versículos que a gente leu hoje, a gente pode entender que basta você querer ter a intimidade com Deus, você inicia tudo que está na palavra, né? Muitas vezes não é fácil pelo momento que você está passando, pela sua dor, né? Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para te alertar, né? Não é um vídeo motivacional, mas o vídeo aqui, o intuito é trazer a palavra, trazer uma orientação, né? Eu sou prova viva disso, né? Que Deus trabalha na intimidade, Ele conversa conosco, né? Ele interage conosco. E aqui eu tô pegando esse momento para fazer essa gravação. Hoje de manhã não deu tempo, eu estava muito corrido, a gente foi até mais cedo hoje para olhar alguns preparativos, né? E disso a gente, né, esteve lá na igreja em comunhão. Ô irmão Samuca, a paz de Cristo Jesus. Eu acabei de falar agora sobre a questão lá do veículo, né, que eu tinha ido lá retirar do estacionamento, mas o irmão Samuca estava comigo lá. E que disso tudo, né, para honra e glória do nosso Pai, nosso Deus, Ele nos concede, né, oportunidades para a gente estar vivendo, reconhecendo, né, a obra dele, reconhecendo a autoridade dele, né. O irmão Samuca é um grande irmão, né. Hoje nós tivemos momentos íntimos lá, quando a gente estava servindo, no momento do estacionamento. É um irmão que eu caminho junto, aprendo muito. É um momento assim de muita alegria, né? O convívio com o irmão Samuca. É um irmão especial, né? Tem vários irmãos lá na igreja que eu tenho uma admiração muito grande, né? O irmão Samuca é um dos irmãos que caminha já há um tempo junto, né? A gente, desde do momento do curso da maturidade, que a gente conviveu 6 meses de estudos, né? A gente vinha tendo as ministrações através do pastor Júnior, o irmão Carlinhos, né? Que a gente veio recebendo, e a gente vê que a obra de Deus, ela entra na nossa vida como uma semente, e dessa semente, se todo dia você rega um pouco, né? Ela vai dando aquele frutífero. Desse fruto, o que acontece é que o recolhimento desse frutífero não é algo que você deve encher uma sacola, mas sim você fazer uma distribuição. Inclusive se assemelha hoje o dia que a gente teve. O irmão Samuca teve um momento lá que avistou um pé de goiaba, né, que estava bem cheio, e tô dando aqui um testemunho, irmão Samuca, que 1 semana ou 2 semanas atrás eu estava com uma vontade muito grande de comer goiaba, só que, né, no dia corrido aí acabei nem me recordando em comprar. André até falou, nossa, por que você não falou, eu comprava, né? Mas eu acabei esquecendo, mas eu tava com vontade de comer, né? É uma fruta que no Japão não tem. A goiaba é uma fruta, para mim era uma fruta rara lá no Japão. Você tinha, acho que comprar importado, mas não encontra em qualquer lugar. E eu não sei porquê, mas deu vontade de comer goiaba uma ou duas semanas atrás, e que hoje eu recebi aquilo como uma bênção do irmão Samuca, porque a gente recebeu lá, tinha uma que estava bem doce, estava bem saborosa, e eu estava agradecendo a Deus, né? Então essa é a questão da intimidade com Deus, coisas simples que você passa no seu dia. E eu lembrei, né? Eu falei, nossa, eu estava com vontade de comer goiaba, e nisso Deus me
abençoou através da vida do irmão Samuca, né? Então, como são as coisas, né? O irmão Samuca foi usado como instrumento de Deus. Recebi, né, a fruta com muita alegria, e que daquilo, né, minutos atrás tinha acontecido uma interação com um casal de visitantes, né, que estava com dificuldade de encontrar lugar para poder estacionar, né, e a gente viu que daquilo foi agraciado e recebido, né, com muito amor, né. A gente vê que Deus é assim, né, Ele trabalha através da vida de cada um. A gente vê o amor dele agindo, né, através da vida das pessoas, né. Eu acho que tem uma frase que é um pouco assim popular, que as pessoas falam sobre a corrente do bem. Eu não acredito nessa crença da corrente do bem. A corrente do bem, ela existe porque existe a corrente de Deus, né? A corrente de Deus é o elo que desencadeia vários fatores em conectividade com o bem. Mas o bem por si só, ele não acontece sem a existência de Deus, né? Muita gente acha que o bem é você fazer o bem, né? Praticar. Só que esse fazer não é a sua ação individual. Essa é uma ação que ela primeiramente é inspirada por Deus. Afinal de contas, você veio do pó foi soprado nas narinas para que viesse a ter vida, né? Essa é a verdadeira origem da gente. A gente é meramente um pó, e do pó para o pó a gente vai voltar. Mas o respirar de Deus é que nos chega, nos inspira e nos traz vida. Hoje à tarde agradecer ao Senhor por ver tantos pés de goiaba carregados. É verdade, amém, irmão Samuca. Tá vendo, pessoal? Aqui é um depoimento do irmão Samuca, que hoje de manhã a gente esteve junto lá na igreja, e a gente pode ver o que significa a intimidade de Deus. A intimidade de Deus é isso, algo que eu queria também 2 semanas atrás. Estava com vontade de comer essa fruta, e sem falar com o irmão Samuca, nós tivemos hoje um evento de conseguir consumir a fruta juntos, né? Um momento de alegria. Ele está dizendo que estava alegre, né? Agradecendo a Deus por ter visto tantas belezas, né? Dos pés de goiaba carregados pela cidade, né? Por onde ele passou, ele avistou isso. E hoje também a gente, por poder ter acessado, né, essa bondade de Deus, foi um presente, né? O que eu quero dizer aqui é que tem tanta coisa que a gente vê no mundo natural e a gente não lembra de agradecer a Deus. Uma coisa eu posso dizer para vocês com muita convicção, que quando eu e a Andréia passamos pela pandemia, né, com a Covid, os dois ficaram adoecidos, foi um momento que a gente agradeceu muito a Deus pelo simples fato de conseguir respirar. Porque eu lembro que a gente ficou acamados, a gente estava bem no começo da pandemia, a gente não tinha nem noção que era isso, e quando a gente ficou de cama, a gente viu que a insuficiência respiratória, ela desencadeia uma série de fatores. Você não consegue assimilar bem, não tem energia para ficar de pé, você não tem energia nem para comer. Eu lembro que a gente não tinha paladar, a gente ligava pro plano de saúde, perguntava, era consulta médica remota, na época ainda não tinha procedimento. Os médicos falavam para não ir no hospital porque poderia piorar, agravar ainda mais. Então foi uma situação assim que era nós e Deus. Eu, Andréia, orando para Deus, para ter discernimento, saber um cuidar do outro, né? Bênçãos de Deus, as frutas e as sementes no campo que se tornam alimentos. É verdade. Tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, né, irmão Samuca? É por isso que semeaduras elas são feitas
em nossas vidas, primeiramente por Deus, para que a gente venha ter a colheita, né? Colheita disso. E essa colheita, ela não se encerre só no nosso recolhimento, mas que a gente venha abençoar a vida de mais pessoas, né? Eu presenciei uma cena na igreja que me comoveu bastante. Tinha um casal que veio com uma caminhonete cheia de barro e assim, eu via que eles não eram da cidade, eles até se perderam e tal. E essa família que veio de caminhonete, né, assim, o barro denunciou que eles eram do campo. E eu lembro que eles abriram a caçamba da caminhonete e fizeram assim entregas de várias verduras. E aquilo lá me fez chorar, aquela cena, né? Porque eu fiquei pensando, né? A pessoa veio, entregou, né? Nem se pronunciou direito quem era, sabe? Não fez muita questão de dizer, olha, eu sou fulano de tal, estou trazendo uma doação. Não, a pessoa veio, fez de uma maneira no anonimato, né, tal. Obviamente a gente orou, agradeceu, né, pelo que ele estava trazendo. E eu vi assim a alegria de cada um que estava recebendo, né, que a gente compartilhou com todos, estava terminando o culto, a gente compartilhou com os irmãos. E naquilo eu pude ver a graça de Deus, porque eu não sei o porquê que aquele doador ele estava entregando aquilo, mas o que eu pude ver é que ele estava externando com muita alegria, sabe? Eu acho que ele tinha feito uma colheita com bons frutos, né? É o que o irmão Samuca está falando. Deus nos concede a semeadura e dessa semeadura a colheita, mas essa colheita ela serve para a gente compartilhar. Hoje, inclusive, a gente falou um ponto bem, acho que interessante sobre isso, né? Uma parte da minha vida eu morei no Japão e pude de fato adentrar, né, bem forte a cultura deles, né? E que lá não existe muito assim carrinho de supermercado que você faz compra e enche carrinhos, né? Eu vejo aqui no Brasil que às vezes até um pai, uma mãe que vai fazer compra, às vezes tem um carrinho puxando o outro, né? Assim, eu vejo que para passar na gôndola também, né, no caixa, leva aí cerca de 10, 15 minutos para... Lá no Japão é tudo muito rápido, né? Em 3 minutos você passa a sua compra. Mas todas as compras elas são feitas num cesto, né? Assim, aquela cestinha que você coloca as coisas e carrega na mão, né? A compra ela é praticamente diária no supermercado e é um processo que não dura assim, acho que meia hora de compra, porque os japoneses não têm espaço para estocar, né? As casas são extremamente apertadas e isso os obriga de comprar só o necessário que vai consumir, né? De um dia para outro, 2, 3 refeições, mas não o mês, né? E que disso, o que acontece? O que é comprado, né, nos supermercados, existe uma rotatividade melhor, né, dos mantimentos dos produtos. Quando aqui no Brasil a gente vê em feira, sacolão, mesmo lá no CEAGESP, né, a gente vê toneladas de comida sendo jogado fora, né? Aí, assim, aqui compartilhando, né, num tom de crítica também, né, porque o que Deus abençoa, aquilo não pode se tornar lixo. Você tem que pegar e, né, se tá barato, compra mais, distribua, né, se você tem condição de fazer isso, né, ou se você tem comida a mais, às vezes a gente em casa mesmo faz isso, a gente prepara comida a mais, a gente divide o que preparou a mais, né, distribui, até mesmo, né, para alguns irmãos da igreja, né, a gente, comprei a mais, né, tem um outro irmão lá da igreja que ele sabe que eu gosto de grãos, né, amendoins
Ele fala: Lucas, eu passei na feira, comprei a mais aqui, tô te fazendo esse agrado, né? É uma atividade, é uma ação simples, mas que você vê o íntimo, né, do coração da pessoa com relação a Deus, né? Samuca também, né? A gente outro dia trabalhou até tarde. Vamos lá comer um pastel, né? Daí a gente lá, né? Aproveitando. E a vida, ela tem que ser assim, né? Porque muito se engana aquele que tem espírito acumulador, né? Isso não é bom, não é de Deus, né? Porque acumular te traz uma falsa sensação de segurança, quando na verdade você vai ver, passou o tempo de validade, tem que jogar tudo fora, sem contar que você está desonrando a bênção que Deus te deu, né? Você administrou mal, você acumulou a ponto de estragar e ter que jogar fora, e não abençoa a vida de ninguém, né? Bom, eu acho que teve até encaixe nessa com o que a gente estava falando com relação à intimidade de Deus. A graça de Deus, ela vem para ser compartilhada. Deus Criador, se Ele compartilha a graça dele conosco, quem é a gente para ficar acumulando as coisas, né? E isso é a reflexão da live de hoje. Amados, eu vou colocar aqui em oração, pedir para Deus para abençoar a abertura da nossa semana e que a gente venha ter uma semana íntima sobre a graça de Deus. Amém, amados? Senhor nosso Pai, querido Deus, eu estou nessa oração diante de Ti, papai, me unindo à oração junto dos meus irmãos, junto dos que estão aqui assistindo a live, os que assistirão também, Senhor. Iniciamos essa oração pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelo momento quando não Te agradou, pelo que nós fizemos e Te entristeceu, papai. Pedimos perdão até pelos atos que nós não lembramos ou não reconhecemos como falhas, mas pedimos perdão de coração, Pai, quando aquilo Te entristeceu e Te desagradou, Senhor. Por isso, papai, diante desta oração, em comunhão com meus irmãos e minhas irmãs, Pai, eu venho colocar diante de Ti, em Tuas mãos, ó Pai, pedido de oração para que a gente vivencie de uma forma mais intensificada na Tua intimidade, vendo essa aproximação que nós temos com o Senhor. Que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus da intimidade, que nos traz para a gente morar, adentrar em nossos corações junto do Seu Santo Espírito, e que a gente venha mais e mais ter essa convivência, Pai, e a gente venha a saber que estamos sendo guiados por Ti, porque dos Teus olhos nada foge, Pai, e nós sabemos que o Senhor é o Pai e Deus verdadeiro. Queremos agradecer pelo momento de alegria e intimidade com meus irmãos e irmãs, pelo momento de comunhão, pelo momento que nós estamos entendendo, aprendendo, atendendo o reino e também conhecendo mais e mais de Ti, da Tua palavra. Queremos agradecer pela vida de cada um que tem feito, da sua vida, tem consagrado um momento para Ti, tem dedicado o tempo para Ti. Queremos agradecer por cada um, papai. Senhor, transforme a vida daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer, que venha ter momentos de avivamento, mais e mais tendo essa intimidade para contigo, entendendo as Suas ordenanças, o Seu ensinamento, tudo que está na palavra, na Bíblia, que esteja pautada também num momento de intimidade para que a pessoa venha estar vivenciando, não sendo somente um leitor da Bíblia, mas sendo um verdadeiro filho que vive nas Tuas palavras, Pai. Queremos agradecer, Pai, pela ministração que o Senhor tem nos trazido todos os dias, os ensinamentos através da vida das pessoas também, a comunhão. Agradecemos pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane, do apóstolo José, pastora Gledi, dos pastores que estão conosco também, nos guiando, orientando, nos ensinando. Abençoe a vida e o lar de cada um deles, a vida dos levitas, dos intercessores, dos obreiros, dos voluntários, de todos que estão contribuindo para o reino, a vida também da família dos seguranças que estão lá, todos os eventos, estão viajando também. Agradecemos pela vida de cada um deles que tem consagrado
o seu momento de vida e se dedicado para o teu reino em prol dos teus planos, Pai. Por isso, Papai, queremos que tenhamos um momento de edificação, entendimento, mais e mais a gente vive essa intimidade para contigo, Pai. Porque é isso que verdadeiramente nos enche, nos traz a prosperidade verdadeira, é a intimidade e a alegria de estar contigo, Pai. Queremos agradecer por todos, Senhor, todos que têm colaborado, os outros ministérios também. Visite cada igreja, Senhor, cada vida de pastor que sabemos que tem trabalhado para o teu reino, Senhor. Que mais e mais o Senhor edifique a vida deles e dos seus membros também, Pai. Que a gente venha fazer um trabalho que seja libertador para a vida de cada um, Senhor. É assim que nós colocamos esse momento de oração, agradecendo pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, pedimos bênçãos nessa semana, que o Senhor nos traga com proteção, livramento, nos torne invisíveis perante os olhos do inimigo, cubra-nos, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, para que a gente possa estar purificado, limpo e ao mesmo tempo também protegido sob a Tua graça, que a gente não venha ser alvo de flechas inflamáveis dos inimigos, mas que a gente possa resplandecer a Tua luz, o Teu semblante, e que a gente venha a alcançar mais e mais vidas, Papai, para Tua honra e Tua glória, Senhor. É assim que nós colocamos essa oração, selando pelo nome de Jesus Cristo e pedindo para que o Seu Santo Espírito cada vez mais nos envolva, Senhor. Conduza a nossa direção, Pai. Guie-nos nos Teus caminhos, Senhor, que a gente deixe de seguir no nosso eu e viva mais em Ti, Pai. É assim que nós colocamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Agradeço pelo momento que estávamos em oração, nesse momento de intimidade, consagração. Irmão Samuca, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi um dia muito especial. Eu estava contando para a Andréia a aventura de hoje. Foi uma alegria muito espontânea, sabe? A gente... amém, irmão Samuca. Deus te abençoe também, meu querido irmão. É impressionante, né? As coisas, como Deus faz, né? A alegria que Ele nos traz, né, irmão Samuca? A gente vê o quanto Deus nos trabalha conosco, né? A gente vê que a comunhão, a convivência, ela transcende a questão só, né, dentro da igreja, né? A gente vê que o caminhar ele é muito íntimo, é a obra de Deus nas nossas vidas, né? Abençoada semana, irmão Samuca. Fiquem com Deus, amados, e até a live de amanhã, que nós estaremos 20 para 7 da manhã gravando. Não esquecendo de falar também, né? Sigam os canais aí do Instagram, Facebook, tem também o canal do YouTube, né? Que depois do vídeo gravado. Oi, Cris, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Tudo que é gravado depois é transformado em arquivo e eu publico nessas redes que eu falei, né? Mas a live mesmo ela está sendo só transmitida por enquanto pelo Instagram, mas logo mais a gente vai colocar no canal do YouTube também, que vai começar a fazer as lives lá também. Eu acho que vai ficar eu estou esperando chegar no número lá para poder ter o canal disponível no ao vivo do YouTube, né? Mas por enquanto esse recurso ainda não está disponível para colocar. Eu fiz alguns testes. Bom, o nome do usuário da rede social é New, de novo em inglês, NEW.Lucas e S de novo, né? Então Lucas com 2 S e o K, né? Lucas SK. Esse que é o usuário, new.lucassk. E o site, né, que é o
o site que você pode dar seu testemunho, pode apresentar pedido de oração, que a gente coloca no livro de intercessão, a gente ora, que é o canal do alfaomega.bib.br. Alfa com PH, BIB, né? Bib, de Bíblia.br. Esse é o site que eu estou divulgando, porque é lá que nós estamos concentrando os materiais, né? Logo mais vai ter aí também, né, outros materiais também. O irmão Samuca também está participando desse projeto, né? Então a gente está materializando tudo ainda para colocar. Eu acho que mais uma semaninha as coisas já vão estar disponíveis aí, estão sendo trabalhadas, organizadas, né? E a gente está aí amadurecendo cada vez mais o projeto. Tenho agradecido a Deus por esse ministério. Fiquem com Deus, uma abençoada semana. O canal do irmão Samuca também é Porta Estreita, né, irmão Samuca? Canal Porta Estreita, né? Tá no canal do YouTube. Tem a leitura da Bíblia, né? É muito bom para quem quer fazer pelo áudio, né? Dá o play, vai escutando, né? Às vezes eu vou escutando também quando eu estou dirigindo, né? Quero escutar uma palavra, vou acompanhando a leitura da Bíblia de maneira áudio, né? Que é muito, para mim, eu acho que é muito prático. E o bom é que YouTube você não dispensa a instalação de software, você vai fazer de uma forma. Pessoal, o canal é @porta_estreita_oficial. Esse é o canal do irmão Samuca, que tem a leitura da Bíblia. Ele está fazendo a gravação direta, né, dos livros, dos versículos. E é um ministério também muito lindo. Eu vejo que, né, Deus tinha colocado no meu coração para fazer algo do tipo, mas quando eu conheci o trabalho do irmão Samuca, eu falei, eu entendi aqui o propósito, né, a gente orou, né, agradeceu a Deus. É um ministério que está se unindo, né, do Alfa Ômega, e a gente vê que tudo isso, né, para honra e glória do Senhor, né? A gente logo mais vai ter outras novidades aí também, né, do irmão Samuca, né? Então, amados, é isso. Que vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus, que vocês venham ter essa intimidade, né, com o Pai, né? O irmão Samuca é uma vida aqui que eu amo muito. É um amigo, irmão em Cristo, né, tá no projeto também. E a gente vê que isso é a intimidade de Deus. A intimidade de Deus é você ter uma intimidade com o Pai, né? O irmão Samuca tem a intimidade dele com o Pai. E o que Deus faz? Ele une o propósito dele, né? Não é para o meu propósito, é o propósito dele. É isso que eu estava falando, que há a vida plena em Deus quando a gente tem intimidade com Ele, e a gente vê que nós temos a prosperidade. O que é a prosperidade? Se eu fosse fazer o trabalho, gravar, eu ia começar do zero, eu ia levar muito mais tempo. E olha o que Deus prosperou na vida, né? Através já do projeto do irmão Samuca, trouxe, assim, deu aquela avançada no projeto, né? Mas por quê? Porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus, é algo ministerial. Então, quando eu falo que a coisa é séria, né, é nesse sentido, né? Deus, ele trabalha com prosperidade, sim. Ele está rendendo, né, tudo que é para a obra dele. Ele faz a coisa multiplicar. E muita gente não entende o que é multiplicar de Deus, né? Exatamente. O irmão Samuca falou com muita sabedoria aqui. A gente faz parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Somos a obra dele, né? Isso que é viver com Deus, né? Isso que é viver com a intimidade. Muita coisa que tem aqui no mundo natural, na terra,
a gente acha que nos preenche. De certa forma preenche, mas não é um preenchimento completo, né? E às vezes a gente... a expressão é mais ou menos essa. Você se sacia tomando numa tampinha de garrafa, né? Você acha que você está tendo... tá se nutrindo, quando na verdade tem um galão para você consumir, né? E aquele galão está com quem? Está com Deus. Por isso que eu acredito que Deus, Ele é Deus da prosperidade. Veja só, amados, o que o Espírito Santo está falando para mim. Qual foi a obra que Jesus fez no início, né, do trabalho dele? Ele estava onde? Jesus estava numa festa. E o que ele tinha? Ele tinha a fé, ele tinha intimidade com o Pai Criador, com Deus, né? E aí o que aconteceu? Na hora de faltar o vinho, né? Jesus, ele tinha, né, o dom de milagre para transformar água em vinho, sim. Mas ele não fazia para ele fazia para quê? Para vidas, né? Só que essas vidas eram só vidas que queriam tomar vinho? Não, tinha uma necessidade específica. Era uma festa, era um casamento, e lá estava faltando recurso. O que Deus fez? Ele liberou a unção para transformar a água em vinho. Vai dizer que se transformar a água em vinho não é prosperidade, né? A gente sabe que o valor de vinho é muito mais caro, né? E veio lá uma bênção, uma prosperidade. Deus prosperou para que a mão de Jesus, né, fizesse a oração, transformasse aquelas águas em vinho, e que daquilo a gente viu que nós temos sim um Pai Criador, um Deus, né, que Ele é autoridade e Ele é o Pai da prosperidade também, né? Ô irmão Luciano, a graça e a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Irmão Luciano também é uma bênção, é um levita, é um grande homem de Deus, né? Não só ele, sua esposa, sua família, as filhas, né? São família que a gente vê a obra de Deus, a obra que Deus sempre exala muita alegria nessa família. A gente vê o quão especiais eles são, né? A gente vê, a gente sente a presença de Deus interinamente na família, quando a gente está junto, está conversando, está estudando, né? Às vezes está testemunhando, tirando dúvida. A gente vê quanto que Deus trabalha, né, na vida da família, né? Esse casal maravilhoso. Amém, irmão Luciano. Amém. Amém. O irmão Luciano está falando que é instrumento de Deus. Amém. Para honra e glória, né? A gente vê que Deus, ele faz as coisas, não é só para nós, né? É para Ele, né? Aí a gente lembrar, né? Então é isso, amados. Eu hoje na live acabou ficando para final do dia só, né? Tava bem corrido de manhã, achei que ia dar tempo de gravar, não deu. E eu tava também, durante o dia eu tava orando para Deus para eu saber o que eu iria falar. Andréa voltou do culto agora à noite, né? Ela esteve comigo de manhã, mas à noite eu fiquei terminando algumas coisas que eu tinha, não consegui ir para a igreja. A Andréa voltou e ela estava contando para mim: eu entendi por que eu fui para a igreja à noite. Tinha uma pessoa lá que pediu algumas explicações. Ela estava contando algumas coisas que a pessoa começou a enxergar o agir de Deus na vida, e perguntou para André se aquilo procedia, se era, né, era real, né, o que estava acontecendo. A pessoa achou que era loucura, né? Aí a Andréa falou: não é loucura não, viver com Deus é assim, né? Quando você menos espera, os dons acontecem, né? Revelações acontecem, as coisas acontecem. Então, se Deus nos concede o dom,
Fé é um dom? Sim, é um dom. Porque a fé ela não existe sem a presença de Deus. Muita gente fala assim que tem que ter fé, né, para tudo que vai fazer. Eu vou passar na prova que eu tenho que ter fé. Mas a fé ela não é originada pelo homem. Veja bem, o homem ele não tem capacidade de originar a fé. Quem hoje origina a fé em nós é Deus. Deus ele é o combustível principal. Se a pessoa tivesse fé que não dependesse de Deus, olha o que o Espírito Santo está me falando. Lucas, tem gente que acredita que fé é algo que origina dele. Tá bom. Aí ele explicou para mim agora o que é a fé. Por que a fé não vem do homem? Porque se a gente tivesse fé, a gente ia falar assim, eu tô aqui doente. Tem gente que falece, né? Se a pessoa tem fé, ela não ia morrer. Como morre, significa que a fé, né, ela vem de Deus. E Deus sabe de tudo. Então, se ele fala assim, não, a vida da pessoa acabou, é ele quem determina. E por isso que eu falo que todas as lives eu falo, a fé é Deus tem fé na gente. Por que ele tem fé na gente? Porque ele inspira a gente. E por que ele inspira a gente? Porque todos os dias, como é Deus quem libera o dia na nossa vida, ele tem fé de que eu vou ter uma vida melhor com ele. Então ele está me concedendo uma graça. Ele tem misericórdia de mim, mesmo eu não merecendo. Ele fala assim, Lucas, mais um dia de vida que eu estou te concedendo para você corrigir a tua rota e ficar mais íntimo de mim. Ele me dá essa oportunidade a cada dia. A cada dia. E aí o que acontece conosco, né? A gente tem que aproveitar ao máximo essa graça que Deus nos dá. Essa misericórdia que Ele nos concede, a gente tem que aproveitar ao máximo como um presente divino todos os dias. E a gente pega essa oportunidade, essa fé que Deus tem na nossa vida, Ele nos concede, porque tudo que acontece, eu tenho influência direta ou indiretamente no mundo. No mundo que eu falo, em tudo que acontece, né? A minha presença, o meu agir, a minha comunhão, até a água que eu bebo, 1 litro de água a menos no mundo. Então, o mundo ele tem um reflexo da minha existência. O que acontece quando a minha existência tem reflexo naquele ambiente? Significa que eu estou sendo permissionado para viver, para consumir os recursos que tem no mundo, no planeta. E o que acontece? Isso significa que Deus está liberando essa oportunidade para eu estar tendo um dia de vida a mais. A gente tem que lembrar sempre disso, que é um dia a mais que Deus concede na nossa vida, né? A gente muitas vezes vira o ano, completa o aniversário, festeja, agradecendo por 1 ano de aniversário. Não, a gente tem que agradecer todos os dias, porque é mais um dia de vida, né? Muitas vezes a gente fica acamado aí, tem dia que você fala assim, nossa, eu passei meu dia na cama, você acha que é desperdício. Ok, mas o Espírito Santo aqui está falando. E quando eu peço as coisas e você me deixa de lado, é como se você estivesse na cama achando que você desperdiçou um dia e você não lembra de dar graças a Deus pelo dia que foi concedido por Ele. Então, aqui o que eu estou falando, eu não estou falando porque eu raciocinei, eu estou falando porque eu estou sentindo o Espírito Santo falando comigo aqui, eu estou pronunciando para vocês. Devemos lembrar diariamente que Deus é quem nos concede um dia de cada vez. Todo dia, quando Ele chega, você tem que lembrar que você tem essa dívida com Deus. Você vive porque Ele existe, porque Ele te concede essa graça e misericórdia. Nós temos que viver intensamente agradecidos a Deus, né? Sendo gratos pela vida que nós temos, o organismo que funciona, o tempo que a gente tem de contemplar a graça dele, a existência dele, reconhecer que nós somos dependentes. Isso nos faz mais íntimos de Deus. Hoje o tema principal da live era a intimidade de Deus. Olha quanta coisa que a gente está podendo consumir de informação que Deus está ministrando aqui, né? Nesse momento Ele está falando, Ele está soprando aqui dentro de mim. O que eu significo para as pessoas, Lucas?
faz o pessoal entender, fala no detalhe. O Espírito Santo está falando aqui para mim, ele está soprando dentro de mim falando: Lucas, é um dia de cada vez, é um dia de graça que eu concedo. O Pai concede uma misericórdia a cada dia. Viva intensamente como se fosse o último dia. Eu vivo assim, eu vivo como se hoje fosse meu último dia. E eu vivo intensamente porque quando eu partir, eu quero ter aquela sensação que eu fiz o meu melhor para Deus. Porque eu amo Ele, né? Quando eu falo assim que eu amo a Deus, não é porque eu quero que na minha vida tudo vá bem, perfeito, e por isso que eu amo Ele. Eu amo Deus porque Ele foi o único ser responsável em alcançar a minha vida, concedendo a vida do próprio Filho dele, que não tinha pecado, vir aqui para o mundo, passar por tudo que passou, ter, né, as dores, levar tudo aquilo para a cruz. Por quê? Porque ele comprou o meu pecado, né? O peso do meu pecado foi tão pesado, foi tão assim comprometedor de eu não ter permissão para chegar a Deus, que o que Deus fez na minha vida? Ele concedeu o único filho dele para pagar as minhas dívidas, para que eu pudesse entrar na presença dele. E só quem pode conceder a presença de Deus, o caminho é com Jesus Cristo, não existe outro caminho, né? O que acontece, amados, aqui dessa fala, né, que eu estou falando? Eu sou uma pessoa muito assim, eu não vou chamar de desconfiada, mas as coisas para mim tem que ter um motivo da existência. E eu fui para vários lugares para ter essa resposta. Aqui eu posso falar, eu fui até o Vaticano para ver se era verdade mesmo a Bíblia, a existência da Bíblia, se era um livro de verdade. O que eu fui fazer lá na Roma? Por que eu estive no Vaticano? Não, peraí, quem que é a autoridade que eu vejo na maioria das igrejas aí? Tem o catolicismo, beleza, eu vou lá ver se é de verdade. Eu já tinha ido em templo budista, templo, outras religiões, tinha ido. E aí eu fui lá no Vaticano. O que acontece lá? Lá no Vaticano eu presenciei o toque do Espírito Santo, mas não foi por causa do Papa, não foi por causa do catolicismo, não foi por causa da religião. Foi porque lá eu falei assim, tanta coisa feita em torno da cidade, você via que a história da cidade se conecta exatamente com a Bíblia. Lá o Espírito Santo falou assim para mim, eu não tinha esse entendimento profundo do Espírito Santo, mas lá ele me mostrou, ele falou, aonde que você vai encontrar registro do que aconteceu, tanto na época de Cristo, quanto as coisas que estão sendo ministradas aqui lá estava tendo um evento com o Papa e tal, mas eu falei assim, por que existe tantas pessoas que estão olhando para as coisas que estão na Bíblia, né? E aqui eu não estou criticando o católico, eu só estou dizendo que a religião, ela não pode sobrepor a palavra que está na Bíblia. É isso que muitas vezes as pessoas têm divergência. Assim, não, o católico é errado. Não, não é que é errado. Errado é fazer o procedimento que não tem na Bíblia e fazer. Uma das coisas é adorar a imagem. Aonde que na Bíblia está escrito de adorar a imagem? Não pode adorar a imagem, você tem que adorar a Deus. Deus, Ele é o Pai Criador. Ele não divide o trono dele com uma imagem. Ele não aceita isso. Outra coisa que Deus está me falando também com relação a isso é em respeito. Eu conheço vários padres, né, que eu tenho respeito também, e eu vejo que eles têm intimidade do Espírito Santo, né? Se é para fazer a obra para honrar a Deus, sem essa questão de vamos adorar aqui a imagem, não sei o que e tal, amém, né? O que não pode é você colocar a imagem acima de Deus. Isso não pode. Você não pode usar a imagem também para ser o caminho para chegar a Deus. Quem é o caminho? É Jesus, ponto, né? E às vezes as coisas se misturam, as pessoas acham que é uma coisa, tá tudo errado, né? Então tem que... Ô Makoto, tudo bom? A paz de Cristo Jesus.
quanto tempo Deus, ele não divide a glória com outra, com outro, aí são deuses com D minúsculo, né? Deus, ele, o nosso Deus Criador, quem formou o céu e a terra, ele não divide o trono dele com outro, né? Então, o que a gente precisa ter? Discernimento. A gente vai para a igreja. Eu não estou dizendo que é só a igreja onde os evangélicos congregam que existe Deus. Não, Deus existe na vida de padre, na vida de pastor, na vida de obreiro, na vida de missionário, né, na vida de evangelistas, né? Deus, ele está presente em todo lugar, né? Ele é onipresente. Então, ele não fala assim, não, eu só vou estar de domingo lá, vai lá tal hora na igreja, é lá que eu estou. Não, Deus está presente em todo momento. Então, o que acontece? Quem vai para a igreja tem que ter o entendimento disso. Vai para se encher mais da ministração, da palavra, do entendimento, de tudo que vem de pregação e aplicar aquela pregação na sua vida, né? A Bíblia, ela existe como um manual. Só que manual por manual, é que nem você pegar uma bula de remédio, ler, só que você não é um cientista, você não vai ter nem aplicabilidade do que você leu. E outra coisa é você pegar um livro, ler, só que não vivenciar aquilo. Então, você estaria meio que lendo uma coisa como um conto de fadas, né? Agora, a partir do momento que você tem a Bíblia, você aplica na sua vida, o que acontece com a Bíblia? A Bíblia, ela começa a te transformar, ela muda. Por que ela muda? Porque o verdadeiro autor e o único, que é Deus, e é Ele quem inspirou as pessoas para que escrevesse, transcrevesse, traduzisse, publicasse, aquilo tudo, ele veio por meio de obras, né? Aquele manual, que é a Bíblia, como é que ele funciona? Ele funciona por um autor que é o... Oi, Marcel, boa noite, a paz de Jesus. Nossa, que saudades, Marcel. Que saudades, meu irmão. Você tá em Miami, né? Faz muito tempo que a gente não se fala. Nossa, que alegria estar com você aqui. E de tudo isso, o que acontece, né? A Bíblia, ela é um manual, é um livro, né? Que primeiramente é um guia espiritualizado. Amém, um abração para ti também, meu irmão. Ei, Marcel, que saudades de ti, cara. Manda um abraço para a esposa, para sua filhinha também, viu? Nossa, muita saudade de vocês. A Bíblia, ela é um guia, né? É um instrumento, aquilo é uma ferramenta, né? Então tem que ser manuseada com muito cuidado, né? Porque como ele é um guia, né, você vai acabar utilizando a Bíblia de uma forma não espiritualizada. O que acontece? Pode se fazer coisa errada, né? Você lê, interpreta de um jeito. Então a primeira coisa que eu falo antes de sair lendo a Bíblia como se fosse um livro, ora para Deus, peça para que Ele, como o autor, quem inspirou pessoas para escrever, Ele venha edificar o teu conhecimento, porque Deus é a origem do conhecimento. Então Ele vai dividir a bênção do conhecimento para você quando estiver lendo a Bíblia, porque você vai entrar de uma maneira espiritualizada. E a partir do momento que você lê a Bíblia, vem a revelação, através de quem? Do Espírito Santo, que ele vai ministrar a revelação do que está lá na Bíblia. O que está escrito lá vai transformar a tua vida. E antes eu ficava lendo as coisas, assim, eu ficava comparando versões de Bíblia, comparando épocas, olhando história, né? E eu falava, tudo isso aqui, será que não foi um acaso aí que a pessoa começou a escrever, encontrar pontos aí para tentar fazer referência? Olha, depois que eu fui lá pro Vaticano, eu vi registros da história da cidade, registros dos locais. Eu falei, a coisa realmente ela tá conectada com a história do homem, época, gerações. A Bíblia é um livro que não se desatualiza,
constantemente ela tem conectividade com o mundo atual. Por mais que eu trabalho com tecnologia, por mais que a gente venha falar aí de inteligência artificial, linguagem semântica, que é uma das coisas que eu também tenho especialidade, rede semântica, cronologia, arquitetura sistêmica, engenharia computacional, nada se supera à palavra da Bíblia. Porque antes de ter internet, a Bíblia já existia, conectou povos, nações, né? E para honra e glória do Senhor, né? A gente tem que reconhecer a autoridade máxima de Deus, do Pai Criador. Não existe nenhuma outro versículo que fala, versículo não, outro livro, né, que fala. Teve até esse semestre, né, vou colocar assim, teve uma pessoa que me apresentou um livro falando, né, isso aqui, né, tem um calendário que fala de Deus, não sei o que e tal, e tal, e tal. Eu olhei, né, aquilo com atenção, né, eu falei, tá bom, deixa eu dar uma lida, né, li. Eu falei, quanto tempo que vocês, né, seguem, né, essa religião? É uma religião, né? Lucas, acho que desde quando eu nasci, né? A outra pessoa lá, desde a época da minha outra geração, que não sei o que. Tá bom, ok. Mas aqui, fala de Deus, fala disso, daquilo, mas cadê a palavra fé? Que a fé, ela é um dos dons de Deus para revelar a existência. A pessoa revirou o livro, não encontrou. Eu falei, olha, tudo bem, fala de Deus tal, mas não é o Deus verdadeiro, né? Porque o Deus verdadeiro, ele é o dono do conhecimento e sabedoria, né? E ele é quem origina a fé. Então, assim, chocou bastante. Eu não fui nada assim, eu não fui desrespeitado, eu só questionei. Eu falei, me apresenta onde que fala da fé de Deus, né? Onde que está essa fé? E não tem. Então não pode ser chamado a existência real de um Deus, né? Porque o meu Deus é o Deus da fé. Ele é o Deus que transforma água em vinho, abre o mar, cura aleijados, cegos, leprosos. Esse é o meu Deus, né? E eu reconheço a autoridade dele, a autoridade máxima dele, sabe, sobre nossas vidas. Ele conversa comigo, o Espírito dele tem essa comunhão comigo, né? Bom, amados, era isso, né? A gente falou sobre intimidade, acho que deu para falar até coisas a mais que eu não estava nem esperando aqui em falar na live de hoje, mas eu tô realmente aqui trazendo um recado, né, sobre todas as coisas que acontecem na vida. Não deixa passar o seu dia gasto, né, sem você acho que a palavra é espiritualizar, né? Sem você espiritualizar a existência de Deus, né? Deus, ele é espiritual, então você precisa estar espiritualizado para reconhecer a existência de Deus, né? E quando eu falo espiritualizado, tenta ser, né, uma pessoa conectada ao espírito dele, né? Procurar fazer as coisas conforme a ordenança dele, a vontade dele. Veja bem, eu não fui para o Vaticano por causa da religião em si, mas eu fui para buscar provas, né? Queria saber se a história né, de um ministério, né? Eu posso dizer que lá o catolicismo é um ministério também. Então eu falei, bom, qual que é o mais reconhecido mundialmente, né? Transmissão do Papa. Tá bom, se lá tem algo que é verdadeiro, eu quero ir lá, mas quero que Deus me mostre, né? E assim, eu lembro que quando eu estava lá no Vaticano, eu tinha andado pela Roma, não tinha sentido nada. Quando eu entrei no Vaticano, eu vi o acervo deles, né? Quantidade de registros. Eu falei, a Bíblia realmente ela existe, ela
ela tem aí histórias, marcações em histórias que não dá pra gente dizer que é um livro que foi meramente só escrito e transcrito por homens. Aquele é um manual espiritualizado por Deus, e para a gente ter intimidade com Deus é isso, tem que estar espiritualizado, né? Obviamente, se você vai numa igreja, no caso eu congrego numa igreja evangélica pentecostal. A igreja pentecostal, ela tem um avivamento intenso, forte, do Espírito Santo, né? Então, você vê as coisas, né? A gente vê gente se manifestando até com possessão, né? A gente vê isso. Antigamente eu não acreditava nisso, né? Até que certo dia eu deparei com situações que eu tive que me posicionar, né? Aconteceu na vida de uma pessoa e só tinha eu lá, e eu falei, bom, se o que eu aprendi até hoje, né, que Deus me orientou, que eu venha fazer as coisas em concordância com a vontade dele, né? E assim, para honra e glória do Senhor, a pessoa que passou pelo negócio lá, foi um negócio pesado, a pessoa se converteu, batizou, hoje é pastora, né? Evangeliza vidas e vidas. Então, pelo menos no relato da minha vida, eu posso afirmar para vocês que o mundo, o reino espiritual, ele é verdadeiro. O inimigo realmente ele existe, ele ataca, ele é sorrateiro. As coisas você não vê de repente, só que quando você vê, começa com uma fissura na parede. Quando você vê, já corrompeu toda a barragem, né? Tá tendo aquele desaguamento lá da represa, né? Quando você vê, é uma grande vazão, né? Uma grande perda, né? É assim que acontece. Então, a vida da gente, a cada dia é uma rachadura que abre. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que espiritualizar, sim. Nós somos, né, espírito que é residido no corpo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Saber que cada dia é um dia para a gente ir conforme a vontade e a direção de Deus. Bom, amados, é isso que eu queria passar para vocês sobre a intimidade de Deus. Voltem o vídeo, assistam de novo. Eu acho que hoje foi falado muita coisa importante. De uma das lives, eu acho que essa, eu posso dizer, se não a mais importante, mas a com mais profundidade sobre a ministração que nós tivemos sobre a intimidade com Deus. Então, vou deixar aqui. Deus abençoe sua semana, sua vida, sua casa. Marcel, Cris, irmão Luciano, irmão Samuca, um grande abraço, fiquem com Deus, uma semana edificante na vida de vocês. Deus abençoe.